Eles ouviam os avisos, mas zombavam. Os profetas gritavam nas praças, mas eram ignorados. As muralhas de Jerusalém pareciam fortes demais para cair. O povo dançava, fazia festas, construía templos, mas o coração estava longe de Deus. Nada vai acontecer, diziam, mas algo estava vindo e viria como fogo. O céu estava estranho naquele dia. Nuvens pesadas cobriam a cidade e um silêncio incômodo envolvia o ar. Era como se a própria terra soubesse que algo estava prestes a acontecer. Os velhos olhavam para o horizonte com olhos inquietos. As crianças corriam, sem entender que estavam vivendo os últimos dias de paz. Nabucodonosor já marchava com seu exército. Enquanto em Jerusalém muitos ainda viviam como se nada fosse mudar, os céus estavam prestes a testemunhar um dos momentos mais sombrios da história sagrada. Ezequiel já tinha visto em visão a glória de Deus deixando o templo. Mas ninguém acreditava nele. A arrogância de reis, os pecados escondidos do povo, o sangue dos inocentes clamando da terra. Tudo seria cobrado. Deus é misericordioso, mas também é justo. E quando ele decide se levantar, nenhuma muralha é alta o suficiente. Nenhum exército humano pode impedir. Essa é a história de uma queda anunciada. De um povo que escolheu ignorar os sinais, de uma cidade que preferiu o orgulho à obediência, e de um Deus que, por amor à justiça, permitiu que a destruição viesse. Mas no meio do caos, uma promessa permaneceu. Seja bem-vindo ao Ecos das Parábolas. Aqui, você não escuta apenas histórias da Bíblia. Aqui você vive cada uma delas. O vídeo de hoje não é apenas sobre a queda de Jerusalém. É sobre a queda da ilusão de que podemos viver sem Deus e continuar em paz. Vamos te levar por uma jornada emocionante, profética e espiritual. Cada palavra, cada cena, vai te fazer refletir sobre as escolhas do presente e as consequências que estão por vir. Se você ama conteúdo profundo, narrativas bíblicas que tocam a alma e revelam verdades escondidas, então este canal é para você. Clique agora em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma história. Já deixa o like para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade e, por favor, comente aqui embaixo qual é o seu país e cidade. Vamos ver até onde essa mensagem vai chegar. Respire fundo, se concentre, porque o que você vai ouvir agora não é ficção, é realidade. Uma realidade que ecoa até os dias de hoje. Vamos começar. A cidade acordou coberta por uma estranha penumbra. Mesmo com o sol surgindo no horizonte, Jerusalém parecia envolta por uma sombra que ninguém conseguia explicar. O cheiro de fumaça misturava-se ao pão assando nos fornos das casas, e os sons familiares das ruas davam lugar a um silêncio inquietante. Algo estava fora do lugar, e embora os olhos não vissem, o espírito sabia. Uma tempestade se aproximava. O rei Joaquim andava inquieto dentro do palácio. Seus conselheiros tentavam acalmá-lo, mas ele sentia no fundo do peito o peso das profecias que havia ignorado por tanto tempo. Jeremias havia alertado, repetidamente. Com olhos cheios de lágrimas e voz trêmula, o profeta dissera que Babilônia viria, que a espada cortaria, que o templo seria profanado. Mas ninguém ouviu. No templo, os sacerdotes ainda realizavam seus rituais. As velas ardiam, os incensos subiam, mas a glória já não estava lá. Ezequiel a tinha visto partir. Ela se ergueu do Santo dos Santos, atravessou os umbrais, passou pelos muros e pairou sobre o monte, como se olhasse uma última vez, e se fosse. E ninguém percebeu. Continuaram as liturgias vazias, os cantos sem alma, os sacrifícios sem arrependimento. Enquanto isso, no deserto, Nabucodonosor já marchava com seus exércitos. Milhares de soldados, torres de cerco, cavalos treinados para a guerra. Ele não vinha apenas conquistar, ele vinha executar o juízo, e Deus permitia, porque o povo, apesar de todos os sinais, se recusou a ouvir. Preferiu alianças humanas à dependência divina. Preferiu o ouro ao arrependimento. As muralhas de Jerusalém, construídas com suor e orgulho, pareciam inalcançáveis, mas por dentro, a cidade estava rachada. Corrupção, injustiça, idolatria.
crianças sendo sacrificadas a deuses estrangeiros, viúvas sendo esquecidas, pobres sendo oprimidos, e os ricos festejando, como se o mundo fosse eterno, como se Deus fosse cego. Nas praças, os rostos pareciam indiferentes, mas algumas pessoas sentiam, no fundo da alma sabiam. Havia um medo silencioso nos olhos dos mais velhos. Eles lembravam das palavras de Moisés. Se desviarem, se esquecerem do Senhor, virá a maldição sobre vós. E agora o tempo da colheita chegava. O que foi plantado em desobediência crescia como um vendaval. Jeremias estava sentado junto ao portão da cidade. Ele não gritava mais. Suas forças estavam esgotadas. Apenas chorava. Seu rosto marcado pelas noites sem sono, seus olhos vermelhos de tanto clamar. Ele sabia o que viria. Não por crueldade de Deus, mas por justiça, porque um pai amoroso também disciplina. E no céu, uma movimentação espiritual acontecia. Anjos observavam em silêncio. O tempo havia se esgotado. O decreto estava selado. E quando o primeiro som das trombetas inimigas ecoou ao longe, um frio percorreu os ossos dos homens de guerra. Porque até eles sabiam, ninguém pode resistir quando Deus permite que o juízo venha. E assim o cerco começou. Não apenas um cerco militar, mas um cerco da alma. O início do fim. Ou talvez, o início de um novo recomeço para aqueles que, mesmo no cativeiro, ainda escolheriam confiar. As portas da cidade foram trancadas com pressa. Soldados corriam de um lado para o outro, tentando se organizar diante do caos. Do alto das muralhas, viam-se colunas de poeira levantadas pelos exércitos inimigos. E o coração dos guardas batia como tambores descompassados. Jerusalém estava sitiada. As famílias começaram a estocar comida. Os mercados esvaziaram em horas. Cada pedaço de pão passou a valer como ouro. A fome se tornaria uma das armas mais cruéis e o medo a mais silenciosa. As noites eram acompanhadas pelo som de tambores distantes e o estalo de lenha queimando nos acampamentos inimigos. Do lado de dentro, apenas preces sussurradas no escuro. No palácio, o rei Jeoaquim tentava manter uma imagem de força, mas por dentro ele desmoronava. Seus olhos estavam fundos, seu rosto pálido. Ele sabia que havia conduzido seu povo até ali. Seus pactos com o Egito, sua desconfiança na palavra de Deus, seu orgulho, tudo estava sendo cobrado. O povo, agora cercado, começava a lembrar das palavras dos profetas. Começavam a se perguntar se ainda havia tempo. Mas o tempo havia passado. O templo permanecia lá, intacto em sua estrutura, mas vazio da presença. E o que é um lugar sagrado sem a glória que o habita? Do lado de fora, os babilônios aguardavam. Não tinham pressa. Sabiam que a cidade morreria aos poucos, que a fome, o desespero e a sede fariam o trabalho antes mesmo das espadas. Eles cercaram não apenas com armas, mas com estratégia. Um cativeiro lento, calculado, implacável. Crianças choravam com fome. Mães tentavam amamentar, mas não havia leite. Homens fortes definhavam. O som de risos havia desaparecido. Agora, apenas gemidos e soluços percorriam as ruelas. O cerco havia se tornado um espelho da condição espiritual do povo, vazio, quebrado, desesperado. E mesmo assim, havia aqueles que continuavam a zombar, que diziam que Deus os livraria como fez no passado, que confiavam mais na tradição do que na conversão. Achavam que bastava o nome da cidade santa para garantir proteção. Mas esqueceram que santidade não é um título, é uma entrega. Jeremias, ao ver o povo definhando, clamava. Suas palavras não eram mais para alertar, mas para interceder. Chorava não apenas pela cidade, mas pelas almas, pelas crianças que nada tinham a ver com as escolhas dos reis, pelas viúvas, pelos que ainda amavam a Deus em silêncio. Na calada da noite, alguns se lembravam das canções antigas, cantavam baixinho os salmos que um dia ecoaram nos degraus do templo, talvez tentando chamar a glória de volta, talvez apenas tentando não enlouquecer. E no alto, sobre o monte, o vento soprava, levando com ele as últimas notas de uma esperança em suspenso.
Porque quando tudo parece perdido, é exatamente ali que Deus começa a reconstruir. O som do primeiro ariete contra o portão principal ecoou como um trovão sobre a cidade. O impacto fez tremer os muros, mas o que realmente abalou Jerusalém foi o que veio depois: o silêncio absoluto. Era como se até o céu tivesse prendido a respiração. As crianças se agarravam ao colo das mães, os velhos se ajoelhavam no chão de pedra, e os homens valentes, esses apenas olhavam uns para os outros, sem coragem de dizer o que sabiam. A quebra era inevitável. Os sacerdotes agora vagavam em silêncio pelos corredores do templo. Eles sabiam que algo estava errado, mas não sabiam como consertar. Por anos haviam trocado a presença pela performance. Haviam adornado o templo, mas negligenciado o altar do coração. E agora, diante do vazio, nem sabiam mais como invocar o nome do Senhor com verdade. Jeremias, sozinho em seu quarto, escrevia lamentos em pedaços de pergaminho. Cada palavra era uma lágrima, cada linha um grito calado. Ele não se alegrava com a justiça que se cumpria. Pelo contrário, doía-lhe o coração ver que o povo precisou sangrar para aprender. E mesmo assim, muitos ainda endureciam. Os babilônios continuavam impassíveis. Eram como uma tempestade que se aproxima devagar, mas não muda de rota. Eles montavam acampamentos, reforçavam as torres de cerco, cavavam trincheiras, esperavam o tempo certo. E o tempo estava chegando. Um tempo selado nos céus. Dentro das casas, as famílias dividiam os últimos alimentos. Mães olhavam para seus filhos com um aperto no peito, não pela guerra em si, mas pelo sentimento de abandono. Por que Deus nos deixou? Perguntavam alguns. Mas a pergunta correta seria: por que nós o deixamos? No alto da torre mais antiga, um jovem levita orava sozinho. Seus olhos fitavam o céu, suas mãos erguidas tremiam. Ele não sabia o que fazer, mas sabia em quem cria. Mesmo sem resposta, ele cantava. Uma canção antiga, aprendida com seu avô. Uma canção sobre arrependimento, misericórdia e esperança. Era apenas uma voz, mas alcançava o trono de Deus. E no meio do caos, essa única voz rompeu a camada espiritual que envolvia a cidade. Porque Deus sempre ouve quando um coração sincero clama. Mesmo quando a multidão está em rebelião, um só justo pode mover o coração divino. E ali, no meio do juízo, uma semente de redenção era plantada. O portão de ferro resistiu a mais um impacto, mas não resistiria por muito tempo. E enquanto a madeira rachava, os céus se preparavam para o desfecho. O que estava escrito haveria de se cumprir. Mas mesmo no meio da ruína, Deus ainda guardava os seus. Porque a história das cidades pode cair em poeira, mas a história da fé verdadeira, essa nunca será destruída. A madrugada caiu como um manto pesado sobre Jerusalém. As fogueiras dos soldados babilônios brilhavam ao longe como olhos acesos, observando cada suspiro da cidade. O vento soprava baixo, quase respeitoso, como se soubesse que o mundo estava prestes a assistir a uma tragédia escrita pelas próprias mãos humanas. Dentro da cidade, o desespero se tornava visível nos pequenos detalhes. Um pai que cortava o último pedaço de pão e fingia estar sem fome para dar aos filhos. Uma mãe que abraçava seus bebês como se pudesse escondê-los do destino. Os sorrisos desapareceram. As vozes se calaram. Até os cães vagavam sem rumo como se soubessem que o fim estava próximo. Joaquim, isolado em seu quarto de pedra, não dormia havia dias. O peso da coroa lhe esmagava o espírito. Ele havia recusado ouvir. Havia desprezado os sinais. Agora, cercado por muros que já não protegiam e por homens que já não confiavam, tudo o que restava era o eco das palavras de Jeremias martelando sua consciência. Assim diz o Senhor: se não se arrependerem, o templo estava vazio de glória e cheio de memórias. Os sacerdotes, outrora altivos, caminhavam sem rumo entre os corredores sagrados. Os cantos cessaram. O altar jazia em silêncio. E em meio àquele abandono, um menino levita de apenas 12 anos ajoelhou-se sozinho e começou a orar. Sem palavras ensaiadas, sem rituais. Apenas o choro sincero de quem sentia saudade de Deus.
Do lado de fora, os babilônios erguiam suas máquinas de guerra. As torres de madeira ganhavam altura. Os arqueiros afiavam suas flechas. O som de martelos e correntes preenchia a madrugada. Eles sabiam. Não era apenas uma cidade que cairia. Era um povo que perderia sua identidade. No mundo espiritual, os anjos permaneciam em silêncio. Havia ordem para não interferir. O tempo da advertência havia passado. Agora era o tempo da colheita. E ainda assim, mesmo no meio do juízo, os olhos do Senhor buscavam aqueles cujos corações ainda pulsavam por Ele. No mundo espiritual, os anjos permaneciam em silêncio. Havia ordem para não interferir. O tempo da advertência havia passado. Agora era o tempo da colheita. E ainda assim, mesmo no meio do juízo, os olhos do Senhor buscavam aqueles cujos corações ainda pulsavam por Ele. As primeiras rachaduras surgiram nos muros do norte. Não pelas pedras fracas, mas porque ali havia sido o portão por onde os idólatras entraram anos antes, trazendo imagens de deuses estrangeiros. Onde entra pecado, a estrutura se enfraquece. E foi por ali que o inimigo escolheu atacar primeiro. Jeremias, do alto de uma torre, assistia em lágrimas. Ele não desejava vingança, desejava arrependimento. Mas agora, tudo o que podia fazer era escrever. Registrar para as futuras gerações o preço de ignorar a voz de Deus. Seu caderno de lamentos se tornaria uma herança para os exilados. Uma semente de esperança no meio da ruína. Jeremias, do alto de uma torre, assistia em lágrimas. Ele não desejava vingança, desejava arrependimento. Mas agora, tudo o que podia fazer era escrever. Registrar para as futuras gerações o preço de ignorar a voz de Deus. Seu caderno de lamentos se tornaria uma herança para os exilados. Uma semente de esperança no meio da ruína. A alvorada se aproximava, e com ela a decisão final. Os babilônios estavam prontos, a cidade frágil, e o céu em silêncio. Mas mesmo nas trevas mais profundas, havia corações que ainda brilhavam. E eram esses, apenas esses, que Deus protegeria. O sol nasceu tingido de vermelho, como se o próprio céu estivesse em luto. A fumaça que subia dos acampamentos inimigos cobria o horizonte, e o calor que se espalhava pela cidade não vinha do clima, mas do temor. Era o dia em que tudo mudaria. O dia que os profetas haviam descrito com palavras carregadas de dor e verdade. O dia do juízo. Logo nas primeiras horas, o som das trombetas babilônicas preencheu o ar. Os soldados se alinharam como sombras sobre a colina. Espadas em punho, escudos erguidos, olhos fixos nas muralhas rachadas. Não havia mais volta. Aquilo não era uma negociação. Era a hora da colheita. Dentro da cidade as ruas estavam vazias. Os moradores se escondiam como quem espera a tempestade passar. Mas não havia abrigo para o que estava por vir. Famílias reunidas em cômodos escuros oravam sem saber se seriam ouvidas. O templo, que já havia perdido a glória, agora tremia com os estalos das pedras cedendo. Joaquim subiu ao alto da torre. De lá, viu os exércitos prontos para invadir. Seu rosto não mostrava mais orgulho, apenas desespero. Ele buscou com os olhos um símbolo de esperança, algo que pudesse indicar que Deus ainda estava ali. Mas tudo o que viu foi silêncio. Um silêncio que gritava. A primeira brecha foi aberta com um estrondo. Um pedaço do muro caiu como se fosse de barro. A poeira subiu, e com ela, o grito de uma cidade que finalmente entendia. Deus havia avisado, e agora permitia. Porque o amor também corrige. Porque a justiça também é parte do caráter divino. Os soldados entraram com ordem e frieza. Não havia prazer no que faziam, apenas obediência ao rei da Babilônia. As espadas cortavam o ar, mas o que doía mesmo era ver os santuários sendo destruídos, os altares sendo derrubados, as memórias sendo apagadas. Era como se a alma da cidade estivesse sendo rasgada. No meio da confusão, Jeremias caminhava. Não fugia, não se escondia. Passava entre os soldados como um fantasma, intocável. Seus olhos choravam, mas suas pernas seguiam firmes. Ele sabia que aquele não era o fim. Sabia que Deus, mesmo em sua ira, já estava preparando a redenção.
Enquanto isso, em uma casa simples no bairro mais pobre da cidade, uma mulher colocava as mãos sobre o filho e orava baixinho. Seu rosto estava sereno, mesmo com os gritos ao redor. Ela repetia as palavras do salmo que aprendera na infância. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que ali, no meio da destruição, Deus ouviu. Ele sempre ouve. Mesmo quando o mundo parece ruir, mesmo quando o templo cai, mesmo quando os muros não suportam, Deus ainda encontra morada em corações quebrantados. E foi nesses poucos, nesses escondidos, que ele plantou a esperança do recomeço, porque Jerusalém cairia. Mas a promessa não. O povo seria levado, mas a aliança permaneceria. E entre as cinzas daquele dia, uma nova história começava a nascer. Uma história escrita não em pedras, mas em espíritos ensinados pela dor e moldados pela esperança. A queda de Jerusalém não foi apenas um colapso físico. Foi o grito de um céu que já havia falado demais e agora silenciava. Um alerta eterno de que desprezar a presença de Deus sempre nos levará a ruínas. Mas mesmo em meio às cinzas, ele ainda olhava. Ele ainda buscava. E foi ali, no meio do caos, que sementes de restauração foram plantadas. Porque Deus não desiste do que ama. E Jerusalém, mesmo ferida, ainda era parte de uma promessa. Ele permitiu a queda, sim, mas não abandonou o propósito. Entre os cativos, ele levantaria profetas. No exílio, ele traria revelações. E das pedras do templo caído, ele faria brotar um povo mais forte, mais puro, mais consciente de sua dependência. O juízo foi real, mas a esperança nunca deixou de ser. Se essa história tocou seu coração, deixe aqui nos comentários de que cidade e país você está assistindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. Que essa narrativa te lembre, por mais escura que seja a noite, sempre há uma promessa que sobrevive às ruínas. E onde há promessa, ainda há vida.